Deixa eu ver quem é pai aí. Levanta a mão. Uau! Tem muitos, hein? João. Eu creio que cada um de vocês, além de pais, já foram filhos. E também eu creio que, primeira coisa, paternidade, ela é mais do que gerar um filho, é um legado. É um legado. Assim como esses pais que levantaram a mão, eles podem se recordar de algumas fases da sua vida que passaram. E hoje, vocês são reflexo de muito do que eles passaram para vocês. Eu vou procurar ser um pouco mais rápido para não me delongar muito. De vez em quando a gente fala menos, irmãos, o que houve, pastor? O que está vendo, né? Os irmãos depois querem aquela pregação bem longa, né? Então, meus queridos, um legado. Gerar filhos é muito fácil. Gerar filho. Agora, dar um legado para os filhos já é outro assunto. Há uns anos atrás, nós demos uma palavra na cidade aqui, no aniversário da cidade, e nós perguntamos que legado nós deixaremos para as gerações futuras. E agora nós, como pai, como paternidade que nos é dado por Deus, se você for lá em Gênesis, no capítulo 1, você vai vendo, quando Deus criou o homem, Deus tinha uma expectativa em cima do homem, Deus tinha um plano em cima do homem, Deus queria ver o homem rompendo, o homem crescendo, o homem ser abençoado. Então, muitos de nós homens, quando pequenos também, sonhávamos em ser alguém que fizesse a diferença no mundo. Sabe por quê? Deus, quando formou, Ele deixou a vida dele dentro de nós, para que houvesse um desejo de fazer algo. E Ele sempre sonhou com você. Ele sempre sonhou. Agora mesmo a pastora Débora falava aqui, né, de filhos, ser filhos. Alguns queriam se destacar por meio de alguma profissão, tanto é que você chega para uma criança e pergunta, o que você vai ser quando crescer? O que você quer ser? Já fizeram essa pergunta para você? Eu creio que fizeram. Eu creio que na minha época tem muitas coisas que não tinham. Hoje. Quem não quis ser bombeiro? Talvez alguém aqui já pensou, vou ser bombeiro. Está ali o pai Renato sendo acariciado pela sua esposa. Queria ser goleiro. Né, Renatão? Queria ser goleiro. Também só a altura dele já fecha quase o gol todo, né? Quase 2 metros. A hora que eu fico perto dele, até eu fico baixinho. Então ele queria ser goleiro. Outros queriam o quê? Alguns policial, o Emanuel, esses dias, chegaram para mim, pastor, Emanuel diz que quer ser... Cadê a mãe dele? Está aí? Está aí, meu. Ele falou que quer ser o quê, meu? Pastor Baldani. Você vê que tem menino que fala assim, pensa um pouco, rapaz. Eu tenho alguns aí que eles dizem que querem ser. Então, alguns talvez queriam ser salva-vidas, médico, advogado, etc, etc. Tantas profissões que nós temos hoje. Mas o que é isto? Sonhos, não é? Sonhos. Então, meus amados, há também aqueles que viam a oportunidade, sabe do que? De melhorar tudo se adquirissem superpoderes.
né? E algo que foi gerado nos Estados Unidos, né? Ali, muito, querendo ser o quê? Um Superman, um Batman, um Homem-Aranha, né? Tem até um rapaz aí da cidade que ele fica vestido de Homem-Aranha, fazendo propaganda aí na cidade, no meio da rua, né? Até conhecemos ele. Sonhos com superpoderes. Talvez você tenha um filho que ele faz uma brincadeira querendo mostrar que ele é poderoso, né? É isso que acontece aí, Blader, com menininhos seus? Tem 2, né? Muitas vezes eles querem. E aí o que acontece, meu querido? O tempo passou, crescemos, e no mundo real, sobraram, sabe o quê? Muito pouco daqueles sonhos, idealismos que tínhamos. É verdade ou não é? Muitas vezes planos, projetos, vontade de ir para um lado, vontade de ir para outro. Mas aonde foram parar? Porque Deus, Ele já tem algo para você. Então a maioria de nós vive entre o trabalho e a casa, o supermercado e a padaria. E quem sabe, uma caminhada no parque de vez em quando, que aqui quase não tem, né? Aqui quase não tem. Deu uma boa melhorada para quem chegou aqui praticamente. Acho que sem ser na semana que vem, na outra faz 20 anos que eu cheguei aqui. Uma caminhada também, né? E nós vemos que muitas coisas mudaram, muitas coisas progrediram, mas o homem continua na mesma história. Hoje, precisamos sim. A hora que eu vejo aqui, trabalho com as crianças, eu tenho falado aqui, por que não tem se levantado alguns homens para estar ajudando, para que as nossas crianças possam ter referencial também de homens, estando ministrando a palavra de Deus, lá na sala das crianças? Por que não? É uma forma também de mostrar paternidade. O que resta para o homem poder se realizar? Adão, ele gerou um filho. Está lá em Gênesis capítulo 3, você pode dar uma olhada. Eu ia fazer a leitura, mas não estou fazendo. Capítulo 5, versículo 3. Lá fala que gerou um homem segundo a sua imagem e semelhança. Foi Deus. Não, mas ali fala que é Adão. Lê aí, então vou ler. Então, já que falaram aqui, as minhas corretoras, mulher e filha. Diz que depois que eu tive o AVC, eu troco algumas coisas, vamos ver aqui. Um AVCzinho básico, capítulo 5, versículo 3. Vou colocar algo para enxergar também, né? Cinco, 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, o quê? Conforme a sua, acertei, hein? Glória. Obrigado, professoras. Não precisa ficar cor de rosa, mulher. Imagem e semelhança. Então, foi gerado imagem e semelhança. E relaciona-se explicitamente com a narrativa da criação do homem, que está também lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e também em Gênesis capítulo 5, versículo 1. E parece atribuir ao pai terrestre a participação na obra, parece transmitir ao pai terrestre,
a vida da obra divina. Da obra divina. E talvez, mesmo naquela alegria presente, na afirmação, Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Lembra-se, lá no capítulo 1, no versículo 31, quando ele viu o homem assim, falou, muito bom, muito. Você é obra da criação de Deus. Agora, meus amados irmãos, aí algumas coisas começam a entrar. E é na paternidade, sabe o quê? Que se revela a profundidade do ser masculino. É participando da criação que o homem se realiza para aderir à alegria do próprio Deus. Veja bem, nós fomos feitos para aderir à alegria de Deus, porque aquilo que Ele fez foi muito bom. Foi muito bom. E aí, meus queridos e amados irmãos, na paternidade, o homem tem a chance de preencher aquele anseio que, desde a infância, o incita a ser grande. Os irmãos estão entendendo alguma coisa aí? Amém? Então, meus amados, com certeza a paternidade não acontece somente na geração de uma nova vida, mas de uma formação olha bem, olha o que eu vou dizer, formação deste outro ser. Agora mesmo nós apresentamos Nicole e falamos que ela é uma flecha na aljava do guerreiro. Isto quer dizer, o pai tem a responsabilidade de dar os meios para que esta criança cresça, amadureça, torne-se uma pessoa saudável, madura e venha mesmo fazer diferença neste século. Porque, amados, muitas das nossas deformações foram geradas também nos nossos lares. Muitos dos nossos problemas foram gerados também dentro dos nossos lares. Então, meus queridos, a cada fase da criança, há uma nova oportunidade de o pai se reinventar enquanto tutor e melhorar o ser humano. Você sabe, meus amados, eu vejo que Deus, Ele sempre procurou melhorar o ser humano. Você começa a ler a Bíblia, começa a ver a história, aí, primeiro Deus cria o homem, depois vem, tira um pedaço dele ali, gera a mulher, aí depois ele decepciona-se com o homem, vem o dilúvio, isto o quê? Sempre querendo que o homem melhore, que o homem se aprimore. A gente começa a observar que o homem tem decepcionado a Deus. Então, meus amados, vejamos o que o pai pode ser para o filho, em cada fase do seu desenvolvimento, e que legado pode deixar como genitor. Como genitor. Amados, desde quando? Primeira coisa, ser o melhor amigo. O pai ser o melhor amigo. Em que fase seria isto? Desde quando a criança começar a engatear, até por volta ali dos 3 anos, o pai será o seu melhor amigo. Seu melhor amigo. Não que a mãe não seja a melhor amiga. Não. Mas as relações do filho com o pai e do filho com a mãe são diferentes. O pai representará a aventura e a quebra da rotina. Eu não sei você,
Eu gosto muito de pegar menino e ficar jogando para cima. Minha sobrinha Estherzinha, de vez em quando, joga mais alto, tio. Mas, eu quero encostar lá no teto. Você, como pai, não tem hora que pega o filho aí e começa a jogar ele? Aí você brinca, faz micagem com ele. Aí você chega do trabalho, o que a criança faz? Vem correndo de braços abertos. Papai, mamãe. Não é isso? Tempinho bom, né? Alguns estão nessa fase, aproveita, viu? Passa rápido. Passa muito rápido. Você viu o tamanhozinho da minha menina aqui, né? Hoje para jogar ela para cima, meu irmão, nem querendo. Meu bebê, né? O outro ainda maior do que ela. Lá em casa baixinha que eu posso pegar, ainda é minha mulher. Sabe, meus queridos? Então você representará a quebra da rotina. Afinal, somos nós que geralmente colocamos os pequenos nos lugares mais altos, que os viramos de ponta cabeça. Gostamos de vê-los rir por sensações emocionantes que podemos proporcionar. Provavelmente deixando as mães até de cabelo em pé, né? Eu lembrei aqui agora, uma vez, a Débora saiu com o Lucas, eu tinha uma empresa. Júnior, cuidado. Ela me chama de Júnior, tá? Para quem não sabe. Naquele dia ele caiu. Pus ele em cima lá da mureta. Falou, meu filho. Ela não ficou sabendo não, né? Depois ficou sabendo que ele deve ter contado para ela lá. Papai deixou cair. Ô moleque, fica calado. Não conta nada não, bicho. Por quê? A gente muitas vezes quer ver os filhos o quê? Correndo. Aqui na igreja de vez em quando tem uns irmãos que falam, pastor, por que o senhor deixa os meninos correr? Eu falo, porque é preferível segurar do que empurrar. Qual pai que gostaria de ficar empurrando o filho? Tem algum aqui? Hã? Ué, não tem ninguém. Aqui tem uns meninos que de vez em quando vêm aqui na frente e dança, né? Aí fica aqui, faz uma coreografia. Pararam, não sei porquê, da coreografia deles. Mas amados, aqui é o lugar da gente expressar. Hoje é o seu dia. Aqueles que têm os filhos pequenininhos, hora que sobe faz alguma coisinha aqui, que pai, a primeira coisa que quer fazer? Tirar foto. É ou não é? Tirar foto. Sabe por quê? Passa rápido. Então, se você fizer essas coisas, com certeza, seu filho ou filha vai lembrar de você constantemente durante o dia e correrá para os seus braços, como eu acabei de dizer agora mesmo. E você plantará, sabe o que no coração dela? O amor. O amor do rebento, fazendo com que ele o ame. No futuro, ele irá respeitá-lo, principalmente por causa desse amor. Então, qual que é o primeiro legado que um pai deixa para os filhos? Diga comigo, o primeiro legado que eu deixo para o meu filho é o amor. É o amor. Amados, quantos gostariam, talvez aqui dessas pessoas que muitas vezes sorri para nós, muitas vezes nos abraça, muitas vezes nos diz que nos ama, nunca teve um carinho de pai, nunca teve um afeto de pai, nunca o pai carregou no colo. Me recordo uma vez no encontro com Deus, Deus mandou eu carregar um determinado rapaz no colo, alguns irmãos sabem disso. Deus mandou eu carregar ele no colo, sabe? Aquele dia ele foi curado, sabe por quê? O pai dele, ele nunca carregou ele no colo.
ele nunca sentiu o amor de um pai, o respeito de um pai. Porque pai não é aquele só que dá comida, pai é aquele que ama, não é aquele que dá um palácio, que dá um carro, mas é aquele que dá amor. Hoje está se esvaindo o amor, e a Bíblia diz que o amor acabará, e nós como igreja não podemos deixar que o amor acabe. O amor acabe. Sabe, meus queridos, e o pai herói? Quem aqui o seu filho te achava o bambambam? Levanta a mão comigo, porque eu já fui. Alguém aí? Só eu? Quando era... Nossa, meu pai era o melhor motorista. Meu pai também já foi para mim o melhor motorista, mas depois foi para mim o pior. Hã? Né, Carol? E aí, você não levantou a mão? Seus filhos te elogiam até hoje pelo jeito de você dirigir? Hã? Falei, pai, você é bom no volante, hein? E você, não, o Léo ainda não está nessa fase, não. Daqui a pouco ele vai entrar na fase do filho querer dirigir o carro, né? Mas não entrou nessa fase, não. Não acontece isso, irmãos? Meu pai dirige tão bem, né, gente? O Saul lá acha que você dirige bem. Ai, pai herói. Mais ou menos dos 3 anos aos 9 anos, ele ou ela o admira em praticamente tudo o que você fizer, desde sua força física, até nas mínimas situações em que você sair por cima. Uau! Meu pai é o cara, saiu por cima. Sejam elas lícitas, morais ou imorais. Qualquer situação em que você cantar vitória, meu querido, seu filho verá como vantagens. Sabia disso? Morais ou imorais, ou erradas, ou certas. Aí você já canta vantagem, e ele já vai falar, é meu herói, meu pai conseguiu, meu pai é o cara. Sabe, ele vai chegar nos coleguinhas, vai falar, olha, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. E seus filhos verão como vantagens e apreciará cada vez mais a sua pessoa. E irá, o quê? Contar para os amiguinhos sobre os grandes feitos do pai. E não será uma só admiração, como outra pessoa qualquer. Você será, talvez, a pessoa que ele mais admira neste mundo. Você já admirou o seu pai? Já? Eu já estou numa idade que a gente muitas vezes vive de algumas recordações. Diz que eu era muito quieto, muito fleumático. Eu não derrubava a casa. Não, já derrubei até a casa uma vez. Eu devia ser da idade de algum filho do Léo ali, uns 12 anos, e eu queria dirigir um Fordinho 29, e eu entrei dentro do quarto do meu pai. Eu não apanhei, não. Já falei que eu não apanhava uma vez por dia, né? Eram as 3. Talvez pessoa que até te admira no mundo, você será o grande herói dele. Tem gente até que fala, pastor, não conta das suas peraltagens, porque senão meu filho vai querer fazer. Hoje nós descíamos lá do Morro do Pudim, tá o Marcelo lá, eu já estava incentivando, irmãozinho, que tal você pegar, subir aqui numa tábua aqui, ó, descer lá embaixo, para o Efraim, né? Filho do pastor Hoffman. Falei, ó, seria 10, hein? O Marcelo falou, pastor, não dá essa ideia para Samuel, senão ele vai querer fazer. Sabe, meus queridos? Portanto, demonstre sempre, sabe o quê?
Diga comigo, eu sempre preciso demonstrar para o meu filho nobreza, bondade, amor, honestidade e misericórdia. Porque vocês lembram que eu falei também que eles vão querer, eles vão achar bonito se você fizer algo errado e cantar vitória. Porque, amados, muitas vezes você pensa que não. Está ali conversando, mas a criança está ligada em tudo. E aquilo de errado ele aprende com maior facilidade. Então a paternidade sua tem que ser cuidada. Você tem que transmitir para ele honestidade, misericórdia, bondade. É você o responsável para ajudar na formação dos seus filhos, para que sejam homens de caráter, homens íntegros, homens retos. Por isso que também a igreja é para os doentes, porque na igreja tem muitas pessoas que chegam deformadas, cheias de problema, cheias de ranço. Nó cego, picareta, misericórdia. Aí vem o Espírito Santo e começa a trabalhar naquele que quer ser trabalhado. Nesta fase é muito importante o pai plasmar esses valores no coração do filho. Será neste tempo da vida dele que formará então o caráter. Caráter. O que eu digo aqui constantemente, o que atrai a Cristo? O que é que atrai a Cristo? É o caráter. E o que atrai homens? É dons. Tem muitos irmãos que ficam correndo atrás da dona Maricota, para ver se Deus fala com ela alguma coisinha. Irmã, ora comigo, Deus falou alguma coisa comigo. Tinha uma irmã que uma vez chegou para mim, pastor, eu pede para Deus revelar aí, esse negócio está passando aqui no meu coração. Aí minha irmã, ainda não estou nesse tempo não. E daí foi lá no tempo de José do Egito, quando Deus já falou lá, ele foi e decifrou o sonho. Decifrou um sonho. Agora, saber o que Deus... Se é que Deus está falando no coração dela, né? Que Deus está falando no coração, porque de vez em quando alguns irmãos comem demais, aí tem uns pesadelos e diz que Deus falou. E Deus não falou nada. Amado, quando Deus falar alguma coisa, Ele vai testificar no seu coração o que Ele tem para te ensinar. Então, meus amados irmãos, se algum dia ele se desviar, uma hora lembrará da sua retidão, e isso servirá de base, de passagem, será a maior referência para ele cair em si. Eu posso dizer isso de mim, meu irmão. Cair em si. Assim como o filho pródigo um dia caiu em si, eu caí também. Eu caí. Deus veio, me lembrou algumas coisas. E aí a gente começa a buscar a Deus. Quantos já muitas vezes deitado aí no seu quarto, um vazio que nada preenche? Você sabe esse vazio aí? É falta de Deus na sua vida. Esse vazio que quando você está lá deitado, e parece que tem nada para te preencher, é falta de Deus na sua vida. Então aqui fica o legado do quê? Da referência. Legado da referência. Qual foi o primeiro legado que eu falei? Do amor. E agora fica da referência. Você vai ser um referencial para os seus filhos. Você vai ser. Que legado. Vamos partir para mais um? Aí vai chegar aquela parte que todo pai chega. E todo filho também. Um pai quadrado e careta. Alguns pais aí, os filhos já falaram que é meio quadrado, meio careta, que não entende nada. Já falaram isso para alguém aí? Deixa eu ver, só levanta a mão para mim só ver. Ainda bem, hein? Pelo menos não teve coragem. Há um tempo na vida do filho em que ele precisa, sabe o quê? Romper os laços que compreende mais ou menos ali de 10 anos até 16, 17 anos.
que é na pré-adolescência e adolescência. E não há nenhum problema com você ou com a família, mas uma fase natural do desenvolvimento que o adolescente precisa viver. É uma fase da construção da própria personalidade, de reconhecimento de si e de aceitação social. Eles querem ser vistos, querem ser aceitos. Olha como é que a paternidade ela é profunda, ela mexe com todas as áreas da vida do ser humano. Por isso que eu digo, você é reflexo do seu lar. Daí a rebeldia comum se instala nesta época, ou nesta etapa, né? A rebeldia. Ele achará que você não sabe de nada, que é careta, que suas experiências e conselhos são da outra era. Eu faço parte de outro século, né? Eu sou do século 20. Já tem alguns aqui, esse mês eu acho que nasce alguém aqui do século 21. Né? Do século 21, acho que tem agora, no mês de agosto, alguém na igreja nascendo aqui. Então, meus queridos, ele acha. Mas sabe de uma coisa? Que ele vai achar também que você não serve para os tempos atuais. O importante é você, sabe o quê? Estar perto. O importante é você estar perto. Jesus amado, já passou isso tudo, eu falei isso. Hoje vai demorar mais um pouco. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Então, meus queridos, mesmo que ele ache que sabe se virar sozinho, ainda vai precisar de você. Seja um porto seguro. Diga comigo, eu preciso ser um porto seguro para os meus filhos. Alguém que reforce os limites e que ele possa contar e retornar se for preciso, ou se preciso. Nesta fase, fica, sabe qual o legado? Da segurança. O legado da segurança. Mais um para você, do provedor. Início da juventude, por volta dos 18 anos, até quem sabe os 25 anos ou mais um pouco, o pai será o provedor, o cara, que paga as contas ou, ao menos, que salva na hora do aperto. E ele já estiver trabalhando, né, claro. Que banca a faculdade, empresta o carro e uma graninha para sair com a namorada, ou para aquele passeio com os amigos. Em resumo, o pai será aquele que pode financiar isso ou aquilo. Isso não é negativo, e não quer dizer que não seja uma forma de amizade. A fase da adolescência passou e a amizade foi restabelecida, mas as necessidades dele agora são mais dispendiosas e requerem mais responsabilidade. Quem já ouviu aquele adágio popular que diz, filho criado, trabalho dobrado? A gente, quando está ali com o tamanho do Miguel e alguns outros aí, ai, dá trabalho demais, dá trabalho demais não. Eu louvo a Deus que meus filhos não me deram trabalho. Deus foi benevolente comigo. Não sei se foi com meu pai, mas comigo ele foi. Então, meus queridos, você está lidando com um quase adulto. É a estrutura, o alicerce da vida dele que está formando, e ele precisa sim de ajuda. Aproveite para não somente dar o peixe, mas para ensinar a pescar. Para de querer fazer tudo para o seu filho. Aquilo que ele tiver condição de fazer, deixa ele fazer, não faça para ele. Hoje estamos trocando muito o ter pelo ser. Cuidado. Cuidado.
Porque tem coisas que o seu filho tem condições de fazer e você tem que pôr ele para fazer o que ele tem condição. Então, não somente dar o peixe, mas ensiná-lo a pescar. Não seja só provedor, queira ser mentor, mas respeitando as escolhas dele. Estimule de responsabilidades, fale de sua experiência profissional, ensine sobre planejamentos e metas. Quem me conhece há muito tempo aí sabe que eu gosto de planejamento, gosto de meta, gosto de ter alvo, gosto de ter objetivo. Um dia teve um irmão, pastor, eu quero trabalhar com o senhor aí. Eu falei, ô irmão, ótimo. Aí ele chegava para mim, passou esse tal dessas metas suas, Deus me livre. Estou fora. Um dia eu chamei ele para fazer umas metas. Você já trabalhou comigo com algumas metas, né, irmão? Também. Aqui na igreja, quando a gente vai reformar, eu gosto de pôr umas metas aí, os irmãos quase morrem. Eu falei, eu estou fora, pastor. Eu falei, rapaz, eu sou mais velho, eu estou aguentando. Vamos lá, irmão, vamos ter meta. Deus me livre da meta. O irmão falei, não, pode deixar que eu te dou almoço. Não passou 2 dias, ele falou, pastor, eu vou almoçar em casa. Eu falei, mas meu irmão, vem cá. Eu faço um churrasquinho, ele, picou a mula. Você é louco, essa meta sua aí é doida. Sabe, meus queridos? Temos aqui uma oportunidade de firmar um legado de profissionalismo, responsabilidade, idoneidade e sabe o que mais? Equilíbrio. Sábio. Para o jovem adulto, um já assume antes dos 30 anos, até o fim da vida do genitor, quando o adulto assume um cargo de destaque no trabalho ou negócio próprio, casamento, filhos, compra da casa própria, aí o pai será o sábio, aquele que ele pode sempre pedir conselhos. A experiência de vida do ser paterno será primordial. A experiência. Amados, eu de vez em quando como eu e meu pai nós tivemos assim eu gostava de incitá-lo um pouco. Hoje tem vezes que eu tenho vontade de ter o meu pai para fazer algumas perguntas, que ele era um homem muito estudado, muito capacitado, e não é pouco não, viu? É muito. Tanto é que quando eu fazia uma faculdade, eu cheguei lá para... Ele tinha uma bibliotecazinha lá, aí ele pegou um livro e começou a ler, né? Antigamente nós não tínhamos esses trem aí de WhatsApp, de Google, naquela época não tinha não, tinha que ler livro. Ele pegou um livro lá, começou a ler para mim, e falei, é isso, pai, que eu preciso, me dá aí. Na hora que eu olhei, falei, pai, em inglês, pô, que é isso? Como que pode um homem fazendo faculdade, não sabe falar uma língua? Inglês é básico, todo mundo tem que saber inglês. Aí ele começou a dar sermão. Eu, não quero sermão não, eu quero é fazer um trabalho. O homem falava não sei quantos idiomas, o homem tinha 6 cursos superior. Era pastor também, viu? Sinto falta. É por ele pegar no meu pé que eu ia estudando, que eu tentava contestar ele, mas aí se não apanhava, né? Vou contar só essa experiência. Sabe, meus irmãos? Eu queria ser engenheiro. Falei aqui. Não sei hoje como é que anda aí, mas prestei vestibular. Aí tinha uma segunda opção. Eu falei, porque administrador de empresa. Deu vestibular. Veio. Meu pai chegou, Júnior. Ele falou assim, o senhor viu o resultado da faculdade? Não, pai, não passei não. Ele falou, hoje é o último dia de inscrição, o senhor pega os seus documentos, conclusão de 2º grau, vai lá na faculdade e me volta aqui com a posição, senão nós vamos ter uma conversa. Para os mais experientes, sabe que conversa é essa? O pau pega. Falei, Jesus amado, será que eu passei em alguma coisa e esse velho está sabendo? Meu Deus, como é que pode? Eu tive que ir, né, irmão?
não é que eu tinha passado na tal da administração? Fez a inscrição? Está aqui, pai. Muito bem. Porque se falasse que não, irmão, o pau tinha comido. Hoje eu louvo a Deus. Hoje eu louvo a Deus. Porque se aprendi alguma coisa, desde pequenininho, ele colocava para trabalhar. Hoje tem umas leis aí protegendo marmanjo. Fica uns cavalão aí, faz nada, preguiçoso e protegido. Então, aproveite a oportunidade. Será uma ótima oportunidade de passar virtudes para o seu filho, como paciência, aceitação, misericórdia, quando agir pelo coração ou quando decidir mais pelo racional, principalmente fazer refletir sobre as coisas que realmente têm significado nesta vida, ao que vale a pena se doar por inteiro. O pai agora deixa um legado, a sabedoria. O importante é ser presença. Na verdade, um pai tem a oportunidade de ensinar tudo isso a vida inteira. Mas cada uma das fases de desenvolvimento dos filhos proporciona o que eles vivam da melhor forma. Não basta querermos ensinar valores, é preciso que o outro esteja preparado para absorver a experiência tais princípios. Contudo, se notarmos bem, as fases é que o pai seja sempre presença e de seu amor. Feliz Dia dos Pais. Saiba que os seus filhos são um legado que Deus confiou a você, para que os projetos de Deus sejam cumpridos na vida deles, e que você seja o melhor de Deus. Feche os olhos. Pai, aqui estão teus filhos. Eu não conheço, ó Deus, a história de nenhum deles, talvez parcialmente algumas coisas de alguns, mas que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, venha curando a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós como pais estejamos nos posicionando, sabendo que um dia Deus pedirá conta destes filhos que foi nos dado, para que eles cheguem no alvo que o Senhor espera. Eu abençoo a cada um. Capacite-os. Traga da tua presença. Traga do teu manifestar. Traga da tua unção. E que em nome de Jesus sejam homens e mulheres saradas, curadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que, ó Deus, estes irmãos, esta igreja aqui presente, eles possam caminhar, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, esperando no Senhor, sabendo que nós temos um Pai maior, que é o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos ama, aquele que deu o seu Filho, para que nós fôssemos salvos, para que nós mudássemos a nossa história, uma história, muitas vezes, de um derrotado para um vencedor, uma história de um ferido para um curado, porque aonde o sangue de Jesus passa, aonde o Espírito Santo mora, ali a cura, ali a libertação, ali muda a história. Que Deus esteja mudando a sua história, que Deus esteja transformando de um derrotado para um vencedor, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.